Olá, pessoal. Eu sou o professor Max Bianchi Godoy e nós estamos aqui para mais uma prática profissional. Essa prática profissional é como fazer o planejamento pericial. Você pode estar se perguntando, mas o que é planejamento pericial? Planejamento pericial é uma atividade que todo perito, todo profissional perito, precisa saber fazer. E era muito importante, inclusive, para saber se o perito vai assumir ou vai, de repente, concordar com uma nomeação, seja ele para perito, seja ele para assistente técnico. O que ele vai fazer? Ele vai levantar as atividades que serão necessárias para realizar a perícia. E no meio desse levantamento, ele pode verificar que o prazo que está sendo dado para realizar os serviços periciais não é adequado. Ele pode achar também que tudo aquilo que está sendo pedido, pelo que ele está pensando em receber, não é suficiente. Então, a questão do planejamento é vital e deve ser feito sempre antes de realizar o serviço pericial. Então, vamos ver na prática como é que a gente vai fazer o planejamento pericial, tá certo? Mas antes eu queria me apresentar para vocês. Vamos lá? O meu nome é Max Bianchi Godoy, eu sou mestre em administração, tenho MBA executivo em negócios financeiros pela UNB, e tenho pós-graduação em gestão estratégica e qualidade. Eu tenho formação em administração e em ciências contábeis. Além disso, eu tenho alguns artigos e livros publicados. Tem, por exemplo, esse livro, A Segurança da Informação e Sua Importância para o Sucesso das Organizações, que eu publiquei em 2004, concorreu ao Prêmio Jabuti e foi utilizado para alguns processos de certificação interna em segurança da informação de algumas instituições, inclusive uma instituição financeira, uma grande instituição financeira. Além disso, eu tenho artigos em algumas revistas, como, por exemplo, esse, Fatores de Atenção na Gestão Pública, que foi publicado na revista Gestão Pública. Também esse outro artigo, Os Novos Desafios do Gestor Público, que também foi publicado na revista Gestão Pública. Tem também artigos científicos publicados na revista Gestão Contemporânea, que é Análise do Processo de Gestão de Riscos Operacionais em uma Instituição Financeira. E já contribuí para diversos artigos, dentre eles esse aqui da Mariana Fonseca, 11 ideias de negócio para quem quer empreender em tempos de crise, que foi publicado na revista Exame. Agora que você me conhece um pouco, conhece a minha parte, eu queria falar um pouquinho da minha vida profissional. Desde 2008, eu sou professor de cursos de graduação e pós-graduação no DF, Rio de Janeiro, São Paulo e outros estados, participações de outros estados. Já fui coordenador acadêmico do MBA em Gestão e Políticas Públicas do IBMEC, de 2012 a 2016. Também coordenei os cursos de extensão daquela universidade e, desde 2010, eu sou coordenador acadêmico de um MBA em Gestão Bancária da Unileia. Trabalhei mais de 30 anos num grande banco, onde eu atuei como gerente de divisão na diretoria de contadoria, nas divisões de apoio à gestão da diretoria, de escrituração e de fechamento e apuração de Basileia. Eu coordenei durante mais de 12 anos processos de planejamento estratégico. Na verdade, eu coordenei grupos técnicos de planejamento estratégico na confecção de planejamentos em diretorias daquele banco, em fundações, instituições, em empresas, inclusive a partir de 2012, com a minha empresa de consultoria, prestando esse serviço para diversas empresas no Rio de Janeiro, em São Paulo, no DF e em vários outros estados. Tá? Quando eu trabalhei, durante o meu trabalho naquele banco, eu negociei e defendi a aquisição de um outro grande banco por aquele, né, junto ao CAD. E eu fui educador corporativo de 2002 a 2009, daquele banco. Foi justamente quando eu passei a gostar de dar aula e resolvi seguir essa carreira, ou seja, saí um pouquinho da área institucional e passei para a área acadêmica, tá? Onde eu estou desde 2008, como eu falei. Na década eu fui membro fundador do Comitê Temático de Inovação daquela diretoria, da diretoria de contadoria, 2 anos, 2017 e 2018, e na década de 90 eu tive uma empresa de suporte e desenvolvimento de informática.
Desde 2012, conforme eu já tinha comentado, eu tenho uma empresa de consultoria empresarial e educação corporativa aqui no DF. Tá bom? Agora que você me conhece um pouco, a gente vai falar um pouquinho sobre o planejamento pericial. Você deve estar se perguntando, mas o que é o planejamento pericial? A gente deu uma pequena introdução, mas só para você entender. Trata-se de uma fase fundamental de um trabalho pericial, seja ele judicial ou extrajudicial. Ou seja, qualquer perito, qualquer pessoa profissional perito ou assistente técnico, ele vai fazer o seu planejamento pericial. É uma fase fundamental e ele é primordial, porque além de você verificar, se você verificar tudo que você tem que fazer, você vai verificar o escopo do seu trabalho e vai também poder, a partir disso que você está fazendo, mais, né, o valor envolvido na causa e o nível, né, de detalhamento ou de especificidade exigida naquela causa, seja ela judicial ou extrajudicial, você vai valorar o teu serviço, ou seja, você vai estabelecer os seus honorários, o valor do serviço pericial. Então, é fundamental que você faça o planejamento, e o planejamento ele é feito tanto a nível judicial quanto a nível extrajudicial. Qualquer profissional perito tem que fazer o seu planejamento. Então, é algo vital se você pretende ser perito, tá? Outra coisa, né, no planejamento estão definidas as atividades fundamentais que serão realizadas nos trabalhos periciais, a sua duração e o período de realização. Então, toda vez que você definir atividade, você vai dizer qual atividade, né? Vai dizer quando ela começa, quando ela termina, e, claro, você vai ter a duração de cada atividade, de forma que, normalmente, você tem um prazo para seguir. Aí, o ideal é que você estabeleça cada atividade dentro daquele prazo, ou na hora de estabelecer, se você vê que aquele prazo foi insuficiente para você fazer tudo o que você está prevendo fazer, você vai, se for uma perícia judicial, você vai levar uma petição ao magistrado pedindo um elastecimento daquele prazo, aumento daquele prazo, e se for numa perícia empresarial ou extrajudicial, como a gente chama, solicitada por uma empresa ou por uma pessoa física, você vai procurar o solicitante, o teu empregador, e vai virar para ele e vai falar assim, olha, infelizmente esse prazo não dá, e vai estabelecer por quê, claro, tanto na questão judicial quanto na extrajudicial, você tem que dizer o porquê das coisas, né? E a ideia é que você, assim que você fizer o planejamento, tempestivamente você avise, não deixa rolar, não deixa para chegar no final, porque você tem uma reputação a zelar, e para o perito, a reputação, ela é construída em entregar bons trabalhos, mas principalmente entregar trabalhos dentro do prazo estipulado para realizá-los, tá? Então é algo fundamental e, é claro, às vezes o prazo estabelecido não é aquele que você verifica como coerente para você fazer um trabalho, e é justamente no planejamento que você vai verificar, e que se verificar uma discrepância, imediatamente você comunica quem está te contratando ou quem está te nomeando, tá certo? Outra coisa, permite também que as atividades sejam valoradas. Cada uma das atividades eu vou poder dar um valor, eu vou custar tanto para isso, às vezes tem uma viagem, alguma coisa que você vai estabelecer, a gente vai ver detalhamento sobre isso, mas só para você entender que cada coisa você estabelece no planejamento, e aí você pode valorar essa coisa, quanto é que você vai gastar para fazer determinada coisa, ou quanto você vai cobrar para fazer determinada coisa, e aí você tem um escopo das atividades, você vai retirar os teus honorários, o valor que você vai perceber em relação àquele trabalho pericial que você vai realizar, né? Então, calcular os valores de honorários, porém, deve-se considerar também os valores afetos ao caso e a complexidade do serviço a ser realizado, é aquilo que a gente falou para você já, tá? A questão não é só você fazer o planejamento, mas você também considerar a complexidade do caso e o valor que está sendo, às vezes, o valor do processo ou o valor que está por trás disso. Isso também influencia na definição do seu honorário. Mas vamos ver agora, né, como fazer um planejamento pericial. Então, a gente vai passo a passo, são 12 passos que a gente comenta, alguns bem afetos ao planejamento, outras coisas que você tem que ver, verificar se tem, tá? E a ideia é que você faça junto comigo. Então, claro, ele serve para qualquer tipo, ele está bem genérico. Muitas vezes você pode, na hora, perceber que determinado caso ou determinado na sua área, você precisa, além disso, precisa fazer mais alguma coisa. Mas ele diz de uma forma prática tudo que você precisa fazer, de uma forma básica. Ou seja, no mínimo, você vai fazer isso. Claro que você pode fazer algumas atividades a mais. Então, a primeira atividade é tomar ciência do trabalho. Se for uma perícia extrajudicial, você vai virar para o teu contratante e vai falar, tá bom, me dá os papéis, me dá os documentos, me explica o que você está querendo com a perícia, o que você quer apurar, o que você quer responder. Ele vai te falar ou vai te passar os dados, é o ideal que você passe o máximo possível de coisa por escrito, para depois não ter mudança, né? Que as pessoas esquecem o que falam, mas
o que está escrito, fica para sempre, né? Ou então, se for um caso, né, de uma perícia judicial, ele vai ser nomeado pelo juiz, pelo magistrado, e logo depois, a primeira coisa que ele faz, ele recebe a carga do processo, ou seja, ele vai lá no cartório, retira o processo para ter conhecimento dos autos, ter conhecimento dos documentos que estão lá. Aí, assim, ele já começa a montar, começa a imaginar as atividades, sempre com base no tempo de realização de cada atividade, na sua data de início, claro, se eu tenho tempo de realização e a data de início, eu vou ter a data fim também, e se ela vai depender de outra atividade ou não. Nesse caso, a primeira atividade, receber a carga do processo, ele não vai depender de outra atividade, vai depender apenas da tua nomeação como perito. Detalhe, aqui você ainda não aceitou que vai fazer a perícia. Você está pegando os dados para verificar as atividades que você tem que fazer e se o teu conhecimento técnico é suficiente para responder aqueles quesitos que estão sendo perguntados no processo, que constam dos autos. Então, é o procedimento caracterizado quando o perito retira o processo do cartório ou da vara, onde se encontra após ter recebido a intimação do magistrado para verificar se poderia assumir o caso. Você ainda não respondeu, mas você já está olhando, né, os documentos para saber se você tem condição de fazer aquele trabalho ou não. Depois você vai realizar a leitura atenta do processo. Ou então, se for uma perícia judicial, você vai ver os aspectos do caso, cada um detalhamento, o que está sendo perguntado, o que o teu trabalho vai trazer para o processo, seja ele judicial ou extrajudicial. Então, sempre lembrando, definir a data de realização, até a leitura do processo, você tem que colocar, vou ler o processo de tal data, você pode terminar antes, mas vai estar estabelecido no seu planejamento. Por que isso? Porque o tempo, né, é dinheiro. Então, o tempo que você está gastando para isso, existe uma hora técnica, né, um valor que você pode apurar para a sua hora, claro que vai depender do tempo de experiência que você tem, vai depender de outros trabalhos que você faz. Então, a valoração das horas gastas é muito importante e ela faz parte do planejamento e a ideia é que seja o mais próximo possível da realidade. Tá? Então, você vai definir o tempo de realização, aí, claro, a data de início e a data fim, e se ele depende de outra atividade ou não, no caso, depende da atividade anterior, mas pode depender de outras também. Mas o que é isso? O profissional perito deve, quanto antes, realizar a leitura, tomar conhecimento de todo o caso ou processo, e assim, por meio da leitura do processo, do estudo dos autos, buscar conhecer os detalhes afetos ao objeto da perícia, o que ele vai fazer. O objeto da perícia é o que ele vai fazer em si. Tá? Aí, o que ele faz? Ele faz aquilo que a gente já falou do planejamento. Ele vai verificar cada um dos procedimentos que ele vai ter de realizar naquele trabalho pericial. Então, ele vai procedimento a procedimento. Após a leitura e análise dos autos, o processo, o perito precisa verificar todos os procedimentos que ele deverá fazer para responder aos quesitos ou investigar o objeto pericial. Deve listar mesmo que por alto. Às vezes você não tem uma real noção, uma precisa noção, você deve listar. Aí você pode estar se perguntando, poxa, mas eu vou começar a fazer os trabalhos agora, eu não tenho experiência. O que eu falo? É aquela gíria, né? Cola com alguém que tenha. Né? Conversa com alguém, faz amizade com alguém que já é perito, né? Para ele te orientar, para ele te dar uma ideia do tempo que leva em cada atividade, para ele te dar uma ideia, de repente, dos escopos de atividades necessárias para você responder determinados quesitos. Ou, é claro, se você não tiver essa amizade, não tiver isso, você pode tentar procurar nos autos de processos públicos, né? O planejamento dos peritos e aí verificar casos semelhantes e, pelo menos, você vai ter um ponto de partida para você fazer o teu trabalho, que é muito importante isso. Muitas vezes, dentro dos laudos, né, dentro do laudo pericial, né, tem o planejamento, ou seja, porque o planejamento vai dizer tudo que o perito fez para realizar, responder aqueles quesitos e colocar as suas opiniões no processo, e por isso vai ter esse planejamento, normalmente, na maioria dos casos, tem esse planejamento, inclusive com os tempos, né, que levaram-se para se fazer cada uma daquelas fases. É claro que cada caso é um caso, cada situação é uma situação, tem casos que os documentos estão bem na cara, bem à mostra do processo, nos autos, tem outros que não, que o perito tem que correr atrás, fazer diligências para conseguir esses documentos. Então, cada processo é um processo, mas pelo menos você vai ter um ponto de partida, já que se você estiver entrando agora, para não sair do zero. Tá? Depois você vai verificar se consta algum tipo de impedimento e se há interesse para o perito em realizar o trabalho. Você vai, digamos, se ele listou aquilo tudo, aí você verificou que tem uma atividade que você não conhece direito, que você não conhece bem, e aí você está inseguro para fazer aquilo. Pô, recusa, diz assim, olha, esse aspecto realmente eu não conheço, não é da minha área de especialização. Você pode também
contratar um outro, a gente chama subcontratar uma outra pessoa para responder aquele aspecto que você não conhece. Mas lembrando que a responsabilidade vai ser só sua, que você foi o perito nomeado, né, a pessoa que está responsável por aquele trabalho. Então tem que ser alguém de muita confiança e alguém que você conheça e respeite o trabalho dela e a reputação que ela tem. Tá? Então ele vai verificar, vai fazer o escopo e, claro, vai fazer a proposta dele de honorário, quanto é que ele vai receber, vai verificar principalmente se aquele escopo de atividade, você vai ter o tempo de realizar todas elas, se bate com o tempo que o magistrado ou então o teu contratante deu. Eu quero que você faça num mês, aí você verificou que você vai gastar 1 mês e meio, 2 meses. O que você vai fazer? Você vai propor uma extensão de prazo. Olha, eu verifiquei isso, isso, isso. Você vai mostrar tudo que você falar, você vai ter que mostrar. Tá? A partir desse momento, não basta a sua alegação, você vai ter que comprovar. E aí o que você vai dizer? Olha, eu fiz o planejamento aqui, isso que você está dizendo, isso aqui que é necessário fazer, não dá para fazer nesse tempo que você está me dando. Você pode elastecer esse prazo? Aí o juiz, claro que você vai, no caso do juiz, você vai fazer uma petição, vai formalizar, e no caso do teu contratante, você pode formalizar ou falar e formalizar. É sempre importante que você formalize, por quê? Porque as palavras elas são esquecidas, mas o que está formalizado fica, como eu falei para você, tá? Vale o que está escrito, né? Brincando, certo? Aí você verificou que dá para você fazer o trabalho, o prazo foi elastecido, então aquele prazo é mais suficiente para você fazer. Você vai fazer uma proposta de honorários, você vai dizer, baseado naquilo, né? As atividades que você vai fazer, na complexidade do caso, no valor em jogo, você vai colocar e vai falar assim: olha, para fazer esse trabalho, meus honorários são tanto. Aí você vai fazer essa valoração, vai levar para o juiz que pode aprovar, pode dizer, não, você está muito caro, não vou chamar você não, vou chamar outro perito. Tudo pode acontecer, mas é claro, você tem que valorizar o seu serviço, tem que valorizar a sua reputação. Né? Também, não, se você cobrar qualquer valor, ele não está esperando qualquer serviço. Então, a ideia é que o seu serviço seja feito no prazo e seja feito o melhor possível, o mais correto possível, o mais técnico e científico possível. Tá? Então, além disso, após verificar o que precisa fazer, deve manifestar a sua aceitação. Aí sim, você vai manifestar, já mostrou o honorário, já mostrou o que você tem que fazer, viu que dá para fazer no prazo, aí você vai dizer, beleza, eu vou fazer, eu aceito fazer o serviço, vai manifestar formalmente, tanto se for um juiz, quanto se for um contratante, uma empresa, etc. Você vai manifestar sim ou não para o encargo de ser perito daquele trabalho. Tá? Caso resolva não aceitar, precisa devolver o processo, vai pegar o processo que já está na tua mão, vai devolver o processo e vai justificar adequadamente por que você não está recusando aceitar. Como eu falei para você, podem ser várias coisas, pode ser não ter capacidade técnica, pode ser questões ligadas ao tempo, né? O tempo, de repente, você tem outros serviços que não dá para fazer. A ideia é que a sua alegação esteja de pleno acordo, a sua alegação seja uma coisa assim correta, seja verdadeira, verídica, porque a tua reputação está em jogo. Eu brinco que a reputação do perito está em jogo em cada trabalho que ele faz. Lembrando, está aí para a gente lembrar, quando você for apresentar teu planejamento, cada atividade ela tem que ter o tempo de realização, a data do seu início, a data do fim, e se ela depende de uma atividade predecessora ou não, se ela é uma atividade isolada. Tá? Então, tudo isso no planejamento tem que constar. Aí o que você vai fazer? Você pode ter feito isso antes, durante ou junto. Quando você leva a proposta de honorário, o juiz fala, ok, você tá bom, eu aceito o trabalho. Tá? Mas é para não esquecer do que no planejamento consta também um momento que você vai fazer a tua proposta de honorário e vai apresentar ao juiz ou vai apresentar ao contratante, com base em todos os procedimentos listados na fase anterior, verificando o que deverá efetivamente realizar e também baseando-se na relevância do trabalho realizado, o perito elabora a sua proposta ao quanto gostaria de receber pelo serviço pericial, ao qual deve também considerar o valor e o risco envolvido, bem como a complexidade do seu serviço. Tá? Então, é fundamental que ele faça isso. Depois, o que acontece? Vai verificar ou não a existência de assistentes. Num processo pericial, o juiz ele pode facultar as partes, contratar assistentes, mas aí a ideia dos assistentes é ele verificar, de acordo com a visão de cada parte, o trabalho pericial e, às vezes, fazer até um trabalho paralelo e comparar. Aqui não, aqui a gente está falando do assistente que você contrata. Então, muitas vezes, como eu falei, você pode achar um aspecto lá no serviço que você não entende tão bem assim,
mas que a maioria você entende, você contrata uma pessoa para te assessorar, para te fazer uma assistência técnica em determinado aspecto da perícia, ou em toda a perícia. Né? Você contrata, vamos dizer, um Watson, vamos da vida, brincando com você, né? que o Sherlock Holmes tinha um Watson, e contrata uma pessoa para ajudar a fazer as diligências, a fazer os exames, a fazer os trabalhos periciais em si, ou pode contratar, de repente, subcontratar uma pessoa que tenha um conhecimento específico de determinada área que você não conhece bem, mas que é fundamental para você realizar a tua análise pericial e responder a alguns quesitos. Tá? Então, feito isso, se for aceito o encargo de realizar a perícia, estiverem definidos todos os procedimentos a serem realizados, bem como a necessidade de uso de técnicas, metodologias e recursos, o perito pode avaliar que seria necessário contar também com a participação de outros profissionais para auxiliar diretamente o perito. Pode ser até um auxílio indireto, né? De repente, uma parte do serviço. Nesse caso, pode haver necessidade de ajustar a realização do trabalho pericial. Você pode ter que reajustar o planejamento, de repente, uma parte que você vai passar para ele, ou você pode elastecer mais o prazo do planejamento. Se for mexer com isso, for mexer com o escopo, for mexer com o tempo, você já sabe que tem que avisar o juiz ou avisar o contratante, e se houver, pode ser que mexa também com valores, e você precisa também fazer uma nova proposta de honorários. Tá? Tudo isso, como eu falei, completamente circunstanciado, baseado, você tem que dizer por que você está fazendo isso. Tá? É fundamental que não só você peça, mas justifique por que você está pedindo. Tá? Então, haver necessidade de ajustar a realização do trabalho, sobretudo quanto aos aspectos de distribuição de serviços, bem como as formas de acesso desses aos trabalhos periciais. Também questão de acesso, já que o processo, às vezes, os autos de um processo que está em tramitação, às vezes eles são sigilosos, envolve uma série de coisas, normalmente eles são. O que você vai fazer? Você pode dar acesso só a uma parte do processo para ele, né, e ficar com o resto, só a parte que interessa para ele fazer o trabalho dele. Então, até essa questão do que vai acessar e quando vai acessar, é importante que o perito defina também, até porque o processo está na carga dele. Então, se o processo sumir, se acontecer alguma coisa, a responsabilidade é do perito. Que não é bom, você já sabe, né, que isso aí, com certeza, se é a tua responsabilidade, você tem que zelar por isso. Realizar ou não diligências. Né? Quando a gente fez o planejamento, o perito chegou à conclusão que tem que ir lá no local, tem que olhar, tem que buscar documento, tem que pedir documento. Então, conforme os quesitos estiverem sendo definidos, os conteúdos já existentes, nos autos processos, caso eles não sejam suficientes, pode ser necessária a realização de visitas a locais e a pessoas, a fim de angariar, verificar documentos, ouvir pessoas, que é a oitiva, como é chamado, outras situações diversas, né, etc. Então, você tem que definir isso, já está no teu planejamento, mas na hora que você, às vezes, começa a executar, você tem que rever, você tem que verificar, sempre lembrando, toda atividade que eu for colocar no meu planejamento, ela tem que ter tempo de realização, data de início, data fim, e se depende de outra atividade ou não. Tá? Para tanto, faz necessário realizar os termos de diligência, tem que mostrar para o juiz, quando envolve outras pessoas que estão no processo, principalmente o réu ou o autor, você tem que ter termos de diligência para avisá-los previamente que vai ter isso daí, o que você vai estar procurando, o que você está buscando. Às vezes até antecipa a procura de algum documento necessário, né, por eles, tantos quantos forem necessários para a elucidação dos quesitos e apresentá-los para aprovação do magistrado, se for o caso, conhecimento prévio dos assistentes técnicos das partes. Tá? Então, é muito importante fazer isso. Indo para o próximo item, né? Às vezes você precisa fazer alguma viagem, às vezes um problema está num outro local, num outro lugar, e você tem que viajar para saber, olha, o que está acontecendo, ou pegar algum documento, alguma coisa. Também deve constar do seu planejamento, e inclusive deve ser valorada. Quanto vai ser tal viagem? Eu vou ficar hospedado? Quanto vai ser o hotel? Quanto vai ser a passagem aérea? Tudo isso vai ter que estar devidamente valorado dentro do planejamento do processo pericial, tá? Ou planejamento pericial. De modo que as diligências, ao levantar o que será realizado nos processos periciais, planejamento e perícia, o perito precisa averiguar se será necessária a realização de viagens, sendo que essas precisam ser avaliadas e previamente programadas. Ainda tem isso, para não atrapalhar o teu serviço, você tem que programar a viagem de forma que não te atrapalhe. Tá? Seguindo, pesquisar legislações aplicáveis. Né? Conforme conteúdos constantes do processo, o perito precisa procurar previamente se atualizar quanto às legislações, regulamentos, normas e outros aspectos que seriam aplicáveis diretamente ao caso. Além do perito ter que ficar sempre se atualizando na área dele, né? Na especialização dele, ele tem que buscar se atualizar também nos normativos que têm a ver com
o tribunal, com os procedimentos próprios do tribunal e com a área que ele está escolhendo. Por exemplo, ele está numa causa trabalhista, ele tem que conhecer bem a CLT, conhecer bem outros documentos, os acordos de trabalho, né, os acordos realizados, os acordos coletivos feitos com sindicatos, da área, né, do caso, uma série de outras coisas que ele tem que ver conforme o caso. Sobretudo, quantas informações apresentadas no processo, sobretudo, se verificar se os documentos ou outros aspectos narrados ou existentes nos autos do processo estão de acordo com os aspectos legais vigentes atualmente e quando do ocorrido. Muitas vezes você observa um documento, alguma coisa que está em desacordo, aquilo chama a tua atenção, de repente está sendo alegado coisas em cima de um documento que efetivamente não existe, é um documento falso, um documento onde foi contabilizado errado, onde foi feita alguma coisa errada. A ideia é que o perito ele verifique, né, se aquilo foi feito de forma correta, se está de acordo com a lei, e para isso ele tem que estudar, ele tem que ver quais são a legislação aplicável, as normas, regulamentos, CPC, se for um perito contábil, tudo isso é a ideia que o perito analise. Mesma coisa, se eu for pesquisar, eu tenho que estabelecer um prazo para realizar essa pesquisa, uma data de início, uma data de final, e se ela vai depender de outra atividade, muitas vezes ela vai depender da leitura, né, dos autos e principalmente do estudo dos quesitos, para saber se eu preciso verificar alguma coisa em termos legais quanto ao caso. Tá? Seguindo, tem a programar os trabalhos. Né? O profissional perito precisa verificar previamente quais serão as atividades que irá realizar para elucidar os quesitos solicitados, bem como se vai precisar realizar exames, que sejam afetos às perícias, e outros documentos, entrevistas e aspectos envolvidos nos trabalhos. Além disso, ele precisa saber previamente que análise precisará fazer e o tempo necessário para isso, prevendo datas, tempo de realização para cada uma das atividades a serem realizadas. A ideia é aquilo que eu falei, cada atividade você vai colocar aqui no planejamento, lembrando que, às vezes, no meio de uma execução de uma atividade, na prática, você pode ver, puxa, esse documento não responde o que eu quero, eu vou ter que fazer uma diligência em outro lugar, eu vou ter que solicitar outro documento. Então, acontece, isso faz parte do processo. Por isso, na prática, se solicita, se for possível, ter uma gordurinha, né? Que é uns dias, né? De acordo com o tempo que você planejou para fazer a perícia, 10%, 15%, que é um prazozinho para, se houver algum problema, você ter tempo de solucionar sem quebrar o prazo pericial definido pelo magistrado ou pelo teu contratante. Então, nunca fica assim, exatamente, eu vou conseguir fazer nesse prazo, porque que surgem coisas novas, surgem surpresas, e a ideia é que você tenha tempo para lidar com essas surpresas. Tá? Revisar tecnicamente, faz necessário que, antes de entregar, então já coloquei tudo ali, quero esclarecer isso para você, respondi todos os quesitos, circunstanciei, ou seja, cada resposta que eu dei a um quesito está baseada num documento, está baseada numa situação, numa análise, numa ferramenta, numa metodologia, aquilo ou está constando ou está anexo, tá? Aquele quesito. Então, vai ter o quesito, a resposta ao quesito, e os anexos que corroboram, que colaboram com o que eu estou falando, né? De forma que, se alguém duvidar de alguma coisa, não, ele baseou nisso aqui, baseou nisso, tá? Então, aquilo tem que estar circunstanciado adequadamente. Não pode ser também, tirei da cartola. Não. A tua opinião ela tem que estar baseada em alguma metodologia, em alguma coisa, em uma ferramenta, até porque você é um perito especializado. Então, se você é um perito especializado, não pode chutar nada. Tudo tem que estar circunstanciado, toda a resposta tem que estar... Se você usou a opinião de outro perito, você vai pedir um laudo para ele, ou vai pedir um relatório técnico que você vai anexar o seu, vai colocar junto com o quesito, como anexo, para circunstanciar o que você está falando. Então, aí o que você vai fazer? Você vai revisar tudo, faz necessário que, antes da sua entrega definitiva e ser juntado ao processo, o perito revise atentamente todo o laudo elaborado. Imagina uma pessoa lendo aquele laudo, procurando os documentos, como se você fosse um terceiro. Finge que aquele papel é a primeira vez que você vê, às vezes até dê para uma pessoa da tua confiança, né? Que seja extremamente da tua confiança, de repente um cônjuge, alguém, para olhar aquilo, para verificar se isso aqui eu não estou entendendo. Porque às vezes até a forma de você colocar, você foi muito técnico ou muito rebuscado e está difícil o entendimento. Então, essa revisão ela é fundamental e, é claro, o ideal é que você revise, mas, se for possível revisar com alguém de muita confiança e, caso você possa realmente colocar, né, expor aquele assunto, se você não puder, nem essa pessoa de confiança deve ver, tá? Mas o ideal é que você veja atentamente ou, se for possível,
que um terceiro olhe, que não conhece o caso, para saber se está de uma forma tranquila, se ele está entendendo bem. A ideia é que qualquer pessoa possa ler e entender. Se não for assim, você provavelmente vai anexo ao processo, ou seja, vão te chamar para você responder alguma coisa. Apesar de ser passível que chame, quanto mais claro e mais circunstanciado forem as suas respostas, mais difícil é você ser chamado em juízo para esclarecer alguma coisa, ou ser chamado posteriormente para isso, tá? Então é muito importante que você faça de uma forma a não ser chamado. Pode acontecer de ser chamado, mas está tudo claro, tudo preto no branco ali, 2 mais 2 igual a 4, todo mundo está vendo aquilo, está fácil reconhecer, fácil entender. Tá? Então, o perito revisa atentamente todo o laudo elaborado, verificando eventuais necessidades de correção, e se todos os documentos anexos necessários citados no laudo constam desse, bem como se esses foram numerados corretamente, estão logicamente arrumados. Então, além de você ser claro, você tem que ser organizado. Lembra, é um trabalho, né? Se fosse recreação, você estava pagando para isso. Como é um trabalho, você está sendo pago. Eu sempre gosto de brincar, né? Mas é verdade. Então, a ideia é você ser claro, ser objetivo e ser bem organizado e circunstanciar tudo que você falar. Isso é vital no processo, tá? Aí, às vezes, você está no meio do processo e aparece alguma coisa, né? Nesses casos, você vai solicitar um prazo adicional. Não conseguir terminar naquele prazo. Não vou terminar naquele prazo. O ideal é isso. É você, no meio do processo, ao aparecer uma coisa, eu vou ter que estudar, não vou terminar nesse prazo, tá? Isso antes da entrega do laudo, antes do prazo para a entrega do laudo. Se o perito observar durante o decurso do trabalho, né, durante a execução do trabalho, que existe a possibilidade de não concluir o laudo no prazo, que foi determinado pelo juiz ou contratante, deve elaborar uma petição ou formalizar uma correspondência solicitando o prazo suplementar o quanto antes do vencimento do prazo. Quanto mais antes do vencimento você solicitar, melhor. A pior dos mundos é vocês, no dia do vencimento, chegar para não deu. É o pior dos mundos, fica ruim para a tua reputação, fica ruim para o teu trabalho. Dificilmente, né, você vê pessoas que fazem isso com frequência serem chamadas. Elas acabam sendo cada vez menos chamadas, até não serem mais chamadas. A quantidade de peritos ela também não é muito pequena, apesar de ser a quantidade de requisições ser grande, a quantidade de bons peritos ela não é tão grande assim. E o bom perito é aquele que faz o trabalho bem feito e, sobretudo, que ele cumpre os prazos determinados, né? Então, é vital para o perito cumprir cada um dos prazos que forem dados e tentar seguir os prazos que ele colocou no planejamento rigorosamente. A data da vistoria vai ser na data da vistoria, a data da análise vai ser na data da análise, a data da leitura de dispositivo jurídico vai ser naquela data. Isso aí, a ideia é seguir radicalmente aquilo, inclusive usar esse documento para planejamento dentro do laudo, né, como eu comentei antes, até para justificar cada um dos trabalhos que foram feitos, e aí esse acesso, né, o juiz vê, até justifica o teu trabalho, justifica a questão técnica, a questão ferramental, a questão metodológica que você utilizou. Então, é muito interessante, muito importante você, de alguma forma, clarificar isso. Tá? Por fim, entregar o laudo pericial. Você já verificou, você já fez tudo, você já está no prazo, conseguiu terminar, tudo bem, ou seja, já ticou tudo, né? Já fez cheque, 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 cheque em tudo. O que você vai fazer? Quando terminar os procedimentos necessários para o perito formular sua opinião, lembrando que a opinião tem que ser devidamente circunstanciada, né? Ela precisa ser registrada em um relatório que vai ser juntado junto aos autos do processo. Se for uma perícia judicial, vai ser o laudo pericial que vai fechar o trabalho do perito. Ele é fechado com o laudo. Ele pode ser posteriormente chamado, né, para esclarecimento, alguma coisa assim, mas normalmente, via de regra, o trabalho dele termina com o laudo, né? Ou seja, a partir dali já pode até conseguir pegar um outro trabalho, até porque ele já fechou aquele trabalho ali, tá certo? Ou então, se for uma perícia extrajudicial, você vai entregar esse laudo, né, que a gente pode chamar de relatório técnico, tá? Um relatório técnico, você vai entregar esse relatório técnico ao teu contratante, que é no caso da perícia extrajudicial. Lembrando que esse relatório técnico ele é feito nos mesmos moldes do laudo. Por quê? Porque o teu contratante pode pegar aquilo ali e, de repente, usar para abrir uma petição no juiz para requerer alguma coisa de outra empresa, de um funcionário, de alguma coisa. Então, a ideia é que ele seja feito da mesma forma que o laudo, com todo o rigor formal que o laudo é feito, com toda a circunstanciação que o laudo é feito. Então, a ideia é cada coisa que tiver lá tem que estar justificada, tem que ter anexo, a tua resposta tem que estar extremamente baseada em técnica, em aspecto científico. Então, tudo feito de uma mesma forma, como se fosse ser entregue para um magistrado,
porque, inclusive, pode acontecer dele ser posteriormente entregue. Então, é bem fundamental, ou seja, extremamente importante que você realize ele com o mesmo padrão que você faria um laudo pericial, tá? Para que o laudo pericial possa ser anexado aos autos do processo, faz necessário que o perito realize uma petição, que a gente já até falou no início, com o intuito de requerer a juntada do laudo ao processo, antes de divulgar o levantamento dos honorários periciais, que são concernentes ao serviço pericial realizado para posterior pagamento pelas partes envolvidas. Então, primeiro você entrega o laudo, logo depois de você entregar o laudo, você vem, olha, está aqui, quero receber meus honorários, se eles forem depositados, isso pode ter sido solicitado no início, se eles foram depositados numa conta judicial, você vai fazer o requerimento ao juiz para que o juiz te dê uma autorização para sacar os valores referentes aos seus honorários periciais. Por caso, claro, se for o contratante, você vai levar os honorários para ele também, a nota fiscal, sei lá, e vai pedir, olha, me dá aqui dá aqui o meu pagamento, né? Pode ser que ele requeira mais alguma coisa, te dê um prazinho, mas a ideia é terminei. Então, no 12º passo, você termina de fazer isso, voltando a dizer para você que essa atividade de planejamento pericial, ela é fundamental tanto em casos judiciais quanto em casos extrajudiciais, seja para você ver o escopo da perícia, seja para valorar a perícia, para ver quanto você vai receber de honorário, mas principalmente para ver se o tempo, né, e as atividades que você está colocando, se você consegue fazer, cumprir naquele tempo e se todas as atividades você tem conhecimento suficiente e necessário para realizar. Pessoal, uma observação, quando a realização desse levantamento de atividades a serem realizadas, necessárias ao trabalho pericial, pode ser verificado que o tempo estabelecido pelo magistrado pode ser insuficiente, a gente já falou sobre isso, e nesse caso pode ter a necessidade de solicitar prazo suplementar para verificar que não será possível conseguir concluir o trabalho pericial nesse prazo estipulado. Nesse caso, a solicitação de prazo adicional precisa ser feita o quanto antes, sobretudo antes de vencer o prazo fornecido, para realizar os trabalhos, podendo ser necessário o replanejamento dos trabalhos a serem feitos conforme o prazo concedido pelo juiz ou pelo contratante da perícia. Tem casos até que você vê que não tem jeito de fazer naquele prazo, você então recusa, dizendo assim, olha, infelizmente, pelo meu tipo de trabalho é impossível e o que vocês estão querendo é impossível responder nesse prazo. É claro que cada trabalho que você perde, maior dificuldade se você ser chamado novamente, né? Então, a ideia é que toda vez que você for chamado, tentar executar o trabalho da melhor forma possível e dentro do prazo estabelecido. Pessoal, espero que você tenha gostado. Essa observação é para destacar essa questão, que muitos profissionais fazem um trabalho excelente, mas pecam com relação ao prazo. E como a gente quer que a sua reputação cresça, que você faça carreira nessa área, né, é uma dica que eu dou muito importante, tá? Só muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Esse foi como fazer, na prática, um planejamento pericial. Essa foi uma prática profissional e eu espero que você tenha gostado muito. Meu nome é professor Max Bianchi Godoy e o meu contato está aqui, max@maxdesenvolvimento.com.br. Espero que você tenha uma excelente carreira, que isso seja muito útil para você, para o seu trabalho, pelo que você pretende realizar ou pelo que você já está realizando, tá? Que você cresça bastante a sua carreira, que aprenda muito, tá? E, claro, conta com a gente quando precisar. Um grande abraço e muito sucesso. Tchau, até logo.